Estamos começando agora a nossa live de estudos e hoje vamos falar sobre Ventura Mina, tá? Que é um negro da África Ocidental responsável por libertar dezenas e dezenas de pessoas em situações de escravo em Minas Gerais, em São Tomé das Letras, em Carrancos, tá? Que seja de axé o nosso estudo, família, que seja de luz e consciência ao nosso povo, Hotep, Motumbá, para quem é de Motumbá. Peço por gentileza que curtam, compartilhem, siga esse canal se você gosta de conteúdos afrodescendentes, afro-indígenas e que busca mais conhecimento e libertação sobre a história que tentam apagar sobre nossos ancestrais, tá? Hoje à noite, né, como eu havia dito, é dia de invocar e falar o nome de Ventura Mina, tá bom? Sim, Raíssa, é uma obra de Dalton Paula. Nesse canal estamos trazendo com a obra Negros, né, Afro-Atlânticos, cada uma dessas personas e personagens da história para relembrar e trazer aqui, né, a consciência do nosso povo de quem foram essas figuras históricas importantíssimas, né, na libertação, né, e num discurso, né, de contra esse sistema que nos raiza e nos domina de uma outra, né, formas e mecânicas sujas de nos escravizar, né? Voltando, né, eu vou invocar aqui, né, essa liderança africana ocidental em símbolo de resistência e dignidade. Vou estar lendo nesse momento um livro trazido por perspectiva de Dalton Paula. Para quem não sabe, é um artista visual, né, que em 2019 ali contribuiu, né, para o Museu do MASP em São Paulo, né, essas obras, né, desses ancestrais que a história ali não soube retratar, a história ali simplesmente apagou. E Dalton nos propõe, né, além do resgate histórico, do conhecimento da memória viva desse ancestral, essa figura, essa característica, né? E como podemos ver de Ventura Mina, o seu nariz aqui um tanto quanto grande e bonito em suas mãos, né? Percebemos que ele tem ali mineral, né? Porque São Tomé das Letras, Minas Gerais, Carrancas ali é uma terra muito voltada a minério, tem ali seus mistérios e juntamente com essa blusa, né, branca, né, traz esse mistério e experiência e também um certo axé, sabe? Convida a gente se conectar com alguém sábio, com alguém que tem ali, que carrega ali, né, os seus mistérios e que carrega ali também tanto a cosmologia Bakongo, Banto, Yorubá e afins que vem dessa África mais ocidental, tá bom? É um prazer ter você aqui, Raíssa. Siga a gente. Toda terça e quinta estamos trazendo uma persona. Depois dá uma olhadinha no nosso For You, que estou trazendo ali vídeos editados ali, trazendo, né, para o povo preto essa consciência de quem foram, né, esses nossos ancestrais. Boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Ele é um... Então, hoje eu vou contar a história de Ventura Mina, tá bom? Ventura Mina no século XIX. Um africano ocidental denominado Ventura Mina foi o principal líder da insurreição negra ocorrida em 1833. Ele seria acusado de fazer articulações com cativos de várias fazendas de Carrancas, Minas Gerais. Então, Mina, ele teve a audácia, a liberdade de se posicionar contra os escravagistas, né? E ali, através desse posicionamento, ele chamava, né, sua comunidade ali, ele passava o discurso da liberdade, trazendo para esses outros pessoas em situações de escravo, esses nossos ancestrais, a ideia de que, pô, você pode ser livre, você pode ter uma vida na qual não seja na dor, no sofrimento, na humilhação. E através disso ele começou a criar agrégoras, comunidades e começar a ter essas revoltas, né, tacando fogos em suas fazendas, quebrando ali rotas de sistemas que esses fazendeiros, essas pessoas que utilizavam
desse holocausto para lucrar, né, quebrando até através de rotas que levavam produtos, insumos e recursos para o império da época, quebrando assim não só materialmente através dos canaviais, através dos plantios, através dos fenos, das fazendas, mas também, né, as logísticas na qual pesava no bolso. Então ele vem com essa liderança, vem trazendo essa coroa, né, esse rei que desperta e desperta também o seu povo, tá? Essa revolta ela começa em 13 de maio de 1833, 25 anos, sou péssimo em matemática, mas acho que é 25 anos depois da falsa abolição, que ocorre também no dia 13 de maio, né? Nas proximidades de São Tomé das Letras, né, na fazenda de Campo Alegre, de Gabriel Francisco Junqueira, que era ali, né, o dono, que era ali, né, a pessoa que tinha, né, a posse desses corpos sequestrados de África. Quem tiver a oportunidade de conhecer São Tomé das Letras, né, é um lugar lindo. É um lugar que tem seus mistérios, tem cachoeiras, tem ali uma rica fauna e também é como Chapada Diamantina. Eu não tive a oportunidade de conhecer Chapada Diamantina, mas eu tenho amigos hippies que foram até Chapada Diamantina e eles me disseram, Joe, quando você vê à noite Chapada Diamantina, você vê estrelas nas rochas, você vê as montanhas brilhando. E quando você pega um mineral daquele e tira daquele local, ele não brilha como você consegue presenciar lá. É como o mistério da natureza que você só vê presencialmente, você não consegue nem registrar pelo celular. E São Tomé das Letras ele tem muito disso. Você vê mistérios através dos minérios batendo assim, coisas fantásticas que você só encontra lá. Então quem puder e tiver a oportunidade, conheça São Tomé das Letras. Mas infelizmente, né, como grande parte de Minas Gerais, né, minha família é de Minas, né, minha bisavó, né, minha tataravó, ela é descendente, né, ela nasceu em Senzala. Então, dentro da minha a linhagem e árvore genealógica, é muito recente a escravidão. Né? Então, eu estar trazendo aqui esses ancestrais, essa memória, eu estou sendo muito Ventura Mina, eu estou sendo muito assim, libertador, mas através do conhecimento. Porque essa é a única forma de a gente se libertar contra o sistema opressor. E consta, né, que dezenas de cativos se organizaram, né, desencadeando o levante e realizando muitas mortes, né, muitas perdas, gerando de imediato, né, essa pressão. Vale ressaltar, né, que as pessoas elas trazem sempre um discurso de que vocês se venderam, né, e é muito ofensivo esse discurso, né, e eles sabem disso. É a mesma coisa dizer que a gente somos vitimistas, né, é muito ofensivo e dói na nossa ferida, que só quem tem a melanina, só quem sente, né, só quem nasce, né, herda esse afro-indígena, esse afrodescendente, independente da diáspora, mas quando você tem, né, e carrega, só você sabe o que é sentir essa dor. E como você luta contra a pólvora, né? Como você impede, eu como pai, eu impeço que meu filho ou minha mulher seja sequestrado, sendo que tem um cano apontado na minha cabeça? E se eu falar um A, eu sei que meus miolos estarão espalhados pelo chão. Então, dentro dessas logísticas estratégicas de guerra, o povo negro ele teve que se adaptar, né? Usar da sua ancestralidade, usar do seu conhecimento, seja no campo do feitiço, seja do campo da música. Né? Para quem não sabe, né, eram muito usados os toques dos atabaques no meio das florestas como formas de códigos e comunicação para poder fazer sistemas de libertação, de entender, ó, tá suave aqui, ó, não tem ninguém no vigia, tá dormindo. Nós conseguimos raptar o vigia, agora podem trazer ali a leva de libertos, né? As próprias tranças eram usadas como mapas para poder reachar, né, onde estavam ali se organizando os quilombos dentro das florestas escuras. Então, há diversas formas de tecnologia, fora também da magia. Como que você acha que o candomblé, né, a Angola, o Jeje, Narim, Nagô, Queto, Umbanda, Quimbanda, não importa o nome, mas como você acha que essas religiões de matriz africanas, elas existem o que existem hoje? Foi graças a rituais magísticos através da comida, né, da sinhá ali, aqueles pretos que viviam dentro do casarão, faziam a mandinga na comida, dava para o patrão para eles dormirem, terem sonos profundos, para que eles tenham sonos pesados, para que à noite eles possam ritualizar o ancestral em terra de forma mais tranquila, tá? Desculpem a aviação, tá? Então, vale a gente ressaltar que houve muitas perdas também do nosso povo.
né? Ventura viu muitos colegas, viu muitas amigas, muitos irmãos e irmãs, pais e filhos ali sendo deixados diante da guerra, diante da luta. Mas ele não podia desistir. Assim, ele sentia que aquilo não era certo. Não era certo com o seu povo. Não era certo. E o que seria, né, depois dele? Então, ele não se abaixou a cabeça, ele não deixou se levar pela jogatina do sistema, que é de jogar nós contra uns aos outros para poder nos manipular. Porque ele sabia que nós éramos em maior número, somos em maior número. Né? Não mexa com o formigueiro se você não aguenta com a formiga. Entende? Deixa eu ver aqui o chat. Estou muito feliz que vocês estão aqui interagindo comigo. Obrigado pela presença de vocês, gente. A Nayara, como funciona? Obrigado por seguir, Nayara. Boa noite, meu. Sua benção. Alex, Jagum lhe abençoe, a benção. Aceita uma caixinha cheia. Meu Deus, cortei minha. Meu Deus, meu Deus, que isso? Meu Deus, credo. Cadu, obrigado pelo Heart-me. Forte o seu conhecimento. Nosso, irmão, exatamente. Ainda não é mais num país de desigualdade imensa. Hoje eu estava construindo com o ChatGPT a minha persona. Eu estou trazendo um novo ciclo aqui para o coro oracular ancestral, as minhas metodologias e meu empreendimento projeto. Aí o ChatGPT, mano, tipo, é isso, qual é a sua maior dor? Aí eu, para entender minha persona, para poder desenhar a minha persona que eu quero tratar e curar com a minha metodologia e meu dom. Aí eu falei, mano, deixa eu ver a desigualdade. A desigualdade social, a desigualdade em todos os níveis, a desigualdade, né? Para quem estava na terça-feira, falamos sobre João de Deus Nascimento, né? Ele foi o nosso protagonista desse novo ciclo. E na Revolta dos Alfaiates, né, que João de Deus, né, traz esse pioneirismo, esse discurso de liberdade contra a monarquia da época, o que ele exigia com elegância e com sua alfaiataria era uma igualdade social. E através desse discurso da igualdade social, ele conseguiu convencer até mesmo aqueles burgueses com as mentes abertas, militares, políticos, advogados, uma série de pessoas, pretos, brancos, indígenas, que apoiaram ali a causa da Revolta dos Alfaiates, que foi a revolta que revolucionou, né, o Brasil, pressionando ali o sistema monárquico que tomou essa terra. Sejamos coerentes, eles tomaram essa terra, eles usufruem, né, dos recursos naturais dessa terra. E os descendentes deles estão ainda no poder. Né? Então, essa parada da desigualdade social me marcou muito na última live, porque João de Deus ele trouxe muito esse discurso da igualdade social, que machucava ele. E através da distribuição de panfletos, né, ele conseguiu tocar o coração e a alma de todos para compreender, podemos criar uma sociedade igual, né? Onde ninguém passe fome, onde ninguém experimente a miséria, mas também todo mundo tenha a abundância, tenha o melhor da vida, né? Enfim, Raíssa, verdade, opa. Além da desigualdade, ainda tem a questão de preconceito e racismo que ainda cresce. É babado, é babado. E o que é mais complexo dentro do racismo é que ele é um sistema muito bem pensado, né? Se a gente pega uma perspectiva de comparação dos norte-americanos, América, Estados Unidos e USA, né? E a gente pega uma perspectiva Brasil, se a gente olhar os afros a diáspora africana que vive em Estados Unidos, eles são muito mais unidos. Eles têm ali, dentro de toda a sua história, os Black Panthers, tem toda ali uma série de pensadores como Malcolm X, como Martin Luther King, tem uma forte filosofia pan-africanista, né? Mas porque eles são minoria. Inclusive, na época que houve ali, né, a independência, que houve ali toda a dinâmica de libertação desses negros, o próprio Estados Unidos proporcionou para cada negro um pedaço de terra, uma cabeça de gado e ali uma ferramenta para poder se estruturar diante desse sistema capitalista que estava se implementando. Porque se a gente pega a era de Ford, que vem a fase do trabalho da indústria ali da Grã-Bretanha, que traz toda esse essa escravidão moderna que é o CLT que temos até hoje, né? O sistema já sabia que, para que a gente vai escravizar os pretos se a gente agora pode abranger, né, o colorismo disso? Podemos pegar os brancos, os indígenas e tudo mais, porque agora temos um novo sistema, uma nova forma de aprisionar, onde eles produzem muito e nós pagamos poucos eles.
Então, essa perspectiva é interessante a gente analisar e trazer para agora, porque quando a gente vê um sistema logístico de escravidão no Brasil, a gente tem que entender que aqui grande parte, né, da África veio para cá. A Brasil é uma segunda mãe África, né? E quando o sistema percebeu isso, que havia já havia os conflitos com os povos originários, já havia ali a guerra política com os povos originários, e ainda traz um outro tipo de povo, e que não era um povo que, como os estudiosos da época diziam, que não tinha inteligência, não tinha cultura, que não tinha linguagem, pelo contrário, éramos ricos em muitas coisas, em engenharia, em matemática, em espiritualidade principalmente, poder, sabe? Mas eles entendendo isso, essa mistura de povos dentro de um só navio, atravessando esse Atlântico e descendo aqui, eles entenderam que tínhamos que jogar um contra os outros, apagar a identidade com a catequese, né, com a bênção ali do Hakim Malik, se tornará agora João, né? Onde há esse apagamento histórico para que jogamos um com o outro, dando prioridades, vantagens ou até mesmo ali benefícios para um e ódio, terror, medo, né? E uma série de coisas cabulosas para outros. Assim, temos mais controle sobre esses seres. Não é à toa que na falsa abolição, né, que dia 13 de maio, né, de 1888 não é dia de preto. Não é, porque o sistema da época ele foi altamente pressionado politicamente pela Grã-Bretanha e a Europa, que vinha ali no iluminismo, vinha ali toda uma nova perspectiva dessa realidade, né, de liberdade, mas não, eles sabiam que o capitalismo estava trazendo uma nova forma, eles sabiam agora como controlar a humanidade, né? E quando foram libertados esses negros, até Machado de Assis traz, foi uma grande alvoroço, foi uma grande alegria. Mas quando se acabou essa alegria, todos voltaram para as senzalas. Porque ali foi onde eles nasceram. Foi ali onde a maioria, a grande maioria, né, viu que era o seu lar. Entendem? E aí como era essa volta, essa relação? Como que para esse patrão, você está liberto, você está voltando agora para mim? Então a escolha é sua, não é minha. Então vem. Vou te pagar tanto, um saco de arroz ali, mas você trabalha a mesma carga horária. E ali o negro, né, até trabalhava mais feliz, produzia mais, porque vinha essa falsa, né, esse falso benefício, esse salário, né? Então você produzia muito mais, enriquecia o seu patrão, e você ganhava ali um saco de arroz. Conseguem entender a minha linha de raciocínio, tá? Contando com o apoio dos escravizados, que atuavam como trompeiros, fazendo chegar os produtos do interior de Minas até a corte, várias pessoas negras moradoras das fazendas locais se rebelaram. Então, Ventura Mina, ele é um guerreiro muito estratégico. Ele é um guerreiro muito estratégico, porque primeiro, ele foi muito... Que filme que é assim? Não é o Django Livre? Ah, eu não vou me recordar o filme que é assim. Não lembro se é Django Livre, mas ele traz, principalmente, o que vai pesar mais para aquele escravagista é o dinheiro, né? É a sua logística, é a sua máquina de fazer dinheiro. Então ele quebra primeiro o Besouro, lembrei, o Besouro. Quem não assistiu o Besouro, um filme nacional de capoeira, recomendo. Besouro ele traz esse movimento para enfrentar os escravocratas. Ele quebra primeiro, né, o trabalho, as ferramentas ali, os moedores de cana, os canaviais, ele queima, ele traz todo um processo de luta, né, psicológica. É muito a arte da guerra. Inimigos cada vez mais perto. Inimigos cada vez mais perto. Não é à toa que na literatura de Besouro, quando vão atrás dele, em busca dele no Bananal, né, dizem que Besouro ele tinha dons dos orixás. E ele se transformava em bananeiras, ele podia se transformar em animais, porque os orixás concederam para ele o dom. E aí os caras começaram a arregaçar as bananeiras. Já que não vai pegar preto, preto gosta de banana, né? Então vamos matar, vamos bater nas bananeiras até encontrar ele. E Besouro, muito inteligente, se disfarçou dentro de um homem negro que trabalhava para esses capitães do mato, que estavam na busca dele, que tem também ali a dinâmica do colorismo, também tem a dinâmica do pardo, do retinto, que, né, traz esse debate até mesmo dentro dos nossos povos. Ah, porque eu sou um preto mais claro quer dizer que eu não sou negro. Né? Então esse é um próprio discurso que o sistema nos coloca para nos dividir. Entendem? E dentro disso ele se disfarça dentro de um desses e consegue fugir dali, né? Então, essas estratégias que um guerreiro precisa ter, essas estratégias que precisamos ter diante de nossa vida, essa malandragem,
sabe? Não é sobre se alguém é racista com a gente depositar o ódio, arrancar as cabeças, gritar. Não, mas saber com ética, saber com a educação, sabe, com a elegância, que podemos quebrar o racismo. Podemos, assim, ó, na ponta de nossas unhas. Mesmo que isso ecoa uma dor ancestral dentro de nós, que arregace até nossa alma. Mas precisamos saber nos controlar e nos equilibrar, por mais forte que isso seja, e que eu estou dizendo, para que a gente não coloque na voz dele ou para eles que eles estão certos, que somos animais, que somos seres que são agressivos, né? Eu, como homem negro, sou um homem agressivo. Você, como uma mulher negra, você é uma mulher escandalosa, agressiva, que é sempre essa persona que é desenhada, né, estruturalmente, né, desses corpos que aqui vivem nesse país, né, na qual não pertencemos, né? O que é esse corpo no mundo? Então, Ventura de Mina, ele traz essa consciência, né? Ele traz esse discurso. Dalton, ele não traz aqui no livro, que aconteceu isso e aquilo. Não, isso eu estou convidando a gente a refletir, convidando a gente a imaginar, já que Dalton teve a proeza de poder construir uma obra dessa, né? Ele teve aí essa psicanálise através do desenho, através dessa conexão com o ancestral. Não é à toa que essa vela está aqui, o tarô está aqui. Estamos aqui nesta noite maravilhosa, entendem? Então vamos nos provocar a procurar entender o que foram esses seres, né? Como eles agiram? Será que era na base da violência, um tacando fogo, né? Queimando tudo, matando todo mundo, matando o homem branco? Ou através da estratégia, da inteligência, da mandinga, né? Uma coisa que temos é a mandinga, é a magia, é o dom. E esse dom ele pode ser usado para a saúde, pode ser usado para prosperidade, pode ser usado para o amor próprio, através de um banho de folha, por exemplo, uma defumação, porque existe uma guerra espiritual em nossa volta. Tolo é aquele que não consegue acreditar em energia. Como alguém pode acreditar em um Wi-Fi que nos conecta dentro de uma tela e nos faz estar nessa noite conectados e não consegue acreditar em energia, na força dos elementos? Acorda. Que era você estar? Por que você esforça a estar ainda na dimensão 3D? Então é esse despertar que convidamos no símbolo Sankofa, olhando para o passado para poder seguir em frente. Né? O pássaro Sankofa nos convida a ter essa consciência, olhar para o passado para a gente poder seguir em frente. Porque o afrofuturismo é isso, gente. E é isso que eu convido dentro desse canal, desse projeto que eu estou criando, desse novo ciclo aqui no Cura Oracular Ancestral, tá bom? Verdade, as energias são reais e o mundo espiritual também, sim, sim. Por isso, a grande maioria das pessoas, elas estão ocas, elas estão vazias. E a tecnologia, né, vem tornando isso cada vez mais gritante com a ignorância, porque o algoritmo agora ele é um mercado. Né? O algoritmo ele é pensado para ser um mercado, para nos vender, para, né, nós consumirmos. Né? Ele é pensado isso. Mas quando usamos esse algoritmo para nós mesmos, através de estudo, através de resgate históricos, através de cura do mundo, estamos revertendo a Matrix, estamos quebrando o sistema. Então temos consciência desse poder, o que é a tecnologia, o que é uma inteligência artificial, né? Enfim, são muitas desconstruções e construções, mas o afrofuturismo nos coloca como pessoas pretas nessa realidade que nossos ancestrais sonharam, né? Ventura de Mina, ele sonhou com nós hoje, podemos debater e trazer, né, essa figura histórica do nosso povo. Né? O que será essa continuidade? Qual é o nosso legado? Eu entendo, é muito importante a gente buscar a liberdade financeira, buscar ali a saúde, o relacionamento top, o casamento, tudo. Mas qual é o nosso legado? Porque se a gente não tiver consciência desse legado, o que adianta ter tudo isso? Tudo fica vazio. Então é importante esse legado, esse propósito, e a gente transcender e caminhar diante disso. Porque um dia a gente deixa essa matéria. Nós só estamos de passagem. Né? E o que isso aqui semeia? Né? Na revolta, os africanos formaram a maioria entre os rebeldes e os acusados. Ao todo tinha 29 cativos, indiciados na rebelião, que tiveram identificações das suas origens na naturalidade. Apenas 9 tinham nascido no Brasil, desses 29. E 20, né, entre os africanos, somente 10% eram africanos ocidentais, como Ventura, por exemplo, sendo a maioria centro-africanos em uma África oriental. Então, gente, a gente está convidando e entendendo o que é África. A África não é um país, é um continente.
A África não é um país, é um continente. E é um continente enorme, enorme, enorme. E são muitas tribos, são muitas linguagens, são muitas riquezas e diversidade. Agora a gente coloca uma perspectiva de pensar essa estratégia de resgate, essa luta, né, essa insurreição negra ocorrida em 1833 em Minas Gerais. Como eles se comunicavam, como os Bakongos se comunicavam com os Yorubanos, com os Fons, com os Daomeanos. São tribos totalmente diferentes que a gente desconhece. A gente não sabe nem quem somos nós, porque não entendemos o que é o passado. Isso não é ensinado pra gente nas escolas públicas, até mesmo nas faculdades. Não é ensinado. Isso é afogado. Então, obras como a do Dalton, né, como Abdias Nascimento, né, muitos e muitos pretas e pretas que trabalham nesses projetos, né, trazendo de volta esse afrofuturismo, essa consciência desse povo do passado, é de extrema importância e responsabilidade nossa buscar isso, resgatar isso, para que a gente passe também para aqueles que vêm depois de nós, para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Compreendem? Então, vale imaginar como eles se comunicavam, sendo que as línguas são diferentes. O mesmo gesto, né? A liberdade. A mesma vontade, a liberdade. Eu quero ser livre. É a linguagem universal do negro da época. Então não importa se fazer. Não importa. A liberdade é a nossa língua universal. E que não é mais hoje, na era moderna, sobre negro, pobre, rico, branco, indígena, asiático. Não, agora é para o mundo, para a humanidade. A humanidade está constantemente na corrida dos ratos, na boiada. O que é essa liberdade para essa humanidade? E como ela se conecta principalmente com a Mãe Terra que grita, grita, grita por ajuda. E nós só conseguimos consumir, 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 sem responsabilidade nenhuma. Do que todo esse consumismo e como isso interfere com os recursos naturais que é nos dado como bênção. Então, muitas coisas precisamos resgatar, principalmente culturalmente, em comunidade, em como viver em comunidade. Porque hoje, o sistema que nos coloca, ele nos ensina que o indivíduo, o individual é o melhor caminho. Eu tenho que ter ali meu carro, tenho que ter meu apartamento, eu tenho que ter minha família nesse apartamento, mas não me ensina dentro desse apartamento que tem um condomínio, que tem pessoas em cima e embaixo de mim, que são minha comunidade. Mas é cada um vivendo a sua vida. É cada um vivendo com o seu veneno, cada um por si, cada um no seu quadrado. E a África, né, lá também destruíram isso. Quando a gente. Não é a cor púrpura. Espírito da intimidade. O espírito da intimidade. Quem quiser esse PDF eu tenho, tá? Entre em contato comigo, eu envio com o maior prazer. Mas o espírito da intimidade, né, de Salomé traz essa consciência de comunidade, esse resgate, né, desse cuidado entre nós. E isso é perdido. E através, né, de Ventura e Mina, a gente nos convida a pensar, né, como que eles se organizavam. Tá, beleza, depois do resgate, e aí? Como é que era? Para poder distribuir comida? Como era para poder distribuir ali para os mais fragilizados, aqueles que sofreram baixas, né, psicológicas, emocionais, até mesmo ali, né, do corpo, dentro das batalhas? Como é que era ali a tensão? Como é que eles se organizavam em questão de estratégia para poder manter a vigilância do quilombo ali improvisado no meio da mata escura? Que não era só os inimigos, né, escravocratas que estavam perseguindo eles, mas também tinha ali a fauna, tinha ali as panteras, os leopardos, os jacarés, né, as sucuris, né, e como isso totalmente é diferente, né, uma Amazônia, né, pensamos ali a energia de Minas, né, então essa mata fechada, úmida, sendo que eu vim de uma savana, um campo aberto, com poucas árvores. Me compreendem? Vocês conseguem imaginar e se colocar no lugar dessas pessoas? É isso que eu quero que vocês tenham nesse momento, tá? Sobre o africano Ventura, tá? Ele foi assassinado durante esse dia, né, no dia 13 de maio de 1833, diante desse levante, diante dessa guerra ali para libertar mais e mais irmãos e irmãs, né? Ele acabou sofrendo o abate e falecendo, né? E é muito interessante que Dalton ele traz ali uma ressalva que um juiz da paz, né, de Baepend, provavelmente um gringão, aleatóriozão, que estava ali no dia ali, anotando ali quem ia ser enforcado, quem não ia, piriri pororó, ele colocou e explicou que tendo morrido
aquele que havia se coroado rei deles. Tendo morrido aqueles que havia se coroado entre rei deles. Então, o próprio juiz brancão ali, pá, trouxe esse reconhecimento desse negro, desse homem, desse ancestral, desse mestre, essa consciência de liderança. E não uma liderança que vai levar a sua produtividade da sua empresa a 200%. Não, uma liderança que te leva à espiritualidade. Que foi, T'Challa? Que foi? Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui nas dinâmicas dos comentários. Verdades Energias, acho lindo esse ponto de vista. Obrigado. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Em Pele Negra, Máscaras Brancas de Fanon também traz um pouco disso. A violência dos colonizados como forma de recuperar a dignidade e a própria história através da luta. É muito interessante que a violência ela corresponde com violência. Né? Por isso é importante nós, como pessoas negras conscientes e afrocentradas, né, temos que combater essa violência, temos que romper essa violência. Porque quando a gente corresponde ainda ao racismo com violência, a gente está ainda dando espaço para essa bola de neve infinita. E é foda isso, porque a gente tem que engolir vários sapos. Né? Eu tenho que entender a perspectiva de um homem branco do mercado que trabalha como segurança, que fica me seguindo porque ele já me desenha aquela persona suspeita que vai roubar uma bolacha e sair correndo. Mas eu tenho que ter a empatia de entender que, tipo, mano, é isso, foi construído isso nele, é o que ele acredita, então ele tá cego pela ignorância. Mas se vê no coração dele, ele pode me achar parecido com o melhor amigo dele, na qual ele dividiu a vida, na qual ele tem um grande amor e respeito. E não é sobre a pele, mas é sobre aquilo que é nos imposto, entendem? Se a gente puder refletir através dessa dinâmica da violência, a revolução do Haiti, por exemplo, por que os haitianos eles reagiram daquela maneira e por que o Haiti é da maneira que ele é? Né? Se vocês buscarem a revolução do Haiti, os franceses eles foram muito cruéis mesmo. Papo de fazer a pessoa amarrada de estrela assim, encerrar ela no meio. Tipo, mano, tá ligado? E é muito interessante que dentro dos meus estudos, né, buscando e-bookings, dinâmicas de estudos de afrocentamento para poder melhorar meu repertório, minha autoridade, minha narrativa, me fez refletir também que também haviam brancos que voltavam ali para a Europa, voltavam ali para a Espanha, para Portugal, para de alguma maneira parar aquilo que estava acontecendo aqui. Né? Mas se a gente pensar em velocidade, em distância, navio, não existia o torpedo celular. Muita coisa está apagada, muita coisa aconteceu que ninguém vai saber. Muitos amores, muitos ódios, sabe? Muita coisa podia ter acontecido. Hoje a gente presencia ali uma mega operação na Rocinha porque temos celulares que estão lá gravando ali as pessoas com as cabeças estacadas, né? E se a gente olha esses corpos, o que eles são? Se a gente olha para esses corpos que também estão com a sua vulnerabilidade e medo subindo com o armamento para aquilo, lutando, né, contra algo que alimenta aquilo que está comendo caviar lá em Maldivas. É chupar gelo. Então é muito importante a gente ter essa consciência da violência, né? Os negros, os haitianos, né, eles tiveram essa revolta porque eles não aguentaram mais a violência e eles rebateram com violência. Mas se a gente vê de uma geopolítica, a visão do que o Haiti tem hoje, ele é um país abandonado, onde a culinária deles é através de barro, pratos de barro. Quando eu servi o EB, né, o Exército Brasileiro, no meu segundo ano, né, como alistado ali, eu tive quase a oportunidade de ir pro Haiti. No meu primeiro ano, né, como recruta, eu tive a oportunidade de ir pro Haiti, mas eu não pude porque eles decidiram de última hora que recruta não podia ir, porque não tinha experiência e tal. E realmente, porque lá é uma outra realidade. Mas se a gente também pega ali as histórias desses heróis, né, essas amistades, né, essas organizações onde o EB vai trabalhar e resgatar ali, libertar o país, há várias histórias de estrupos, histórias de paternidades abandonadas ali, que abandonaram ali as mulheres com as barrigas. São muitas, exatamente. É igual o Shrek fala, a humanidade é igual cebola, tem as suas camadas. E não é sobre a gente mudar o que tem no passado, mas é aprender com ele. Né? E como aprendemos com isso e como trazemos pra frente? Mano, seja trabalhinho de formiga. Seja trabalhinho de formiga, porque isso faz a diferença.
Isso faz a diferença. Vocês vão fazer a diferença depois de pelo menos filosofarem sobre essa questão de Ventura Mina. Vocês vão dormir pensando em Ventura Mina. Daqui vocês vão pesquisar mais sobre Ventura Mina, trazer mais quem foi a Revolta dos Alfaiates, o que, que é Paulo Dantas. Qual é o trabalho de Paulo Dantas? Sabe? É muito importante esse resgate. É muito importante. Porque constantemente estamos sofrendo um embranquecimento. E o embranquecimento não é só uma questão de pele, mas é uma questão de valores, de cultura, de filosofia. E a própria mãe África sofre isso. Entendem? Eita, como habla. Deixa eu beber água. Deixem suas mensagens. Curtam bastante. Obrigado pelos 2.400 likes. Fortes presenças espirituais aqui, viu? Fortes presenças espirituais aqui. Tô todo arrepiado. Olha, tô até tremendo. É isso, que me usem para poder manifestar aquilo que foi calado, né? Que Anastácia livre venha em nossas cordas vocais, né? E que ela possa tirar de nós essa máscara de ferro invisível que é nos colocada. Às vezes a gente tem medo, né? Por muito tempo eu tive medo de me posicionar politicamente. Medo do que os brancos achar que eu sou racista reverso, né? As pessoas vão achar que, não, mas eu não tô fazendo isso pros brancos. Tô fazendo isso pro meu povo. E não é errado nós nos unirmos. Não tem nada de errado e criarmos um espaço. E não quer dizer que esses espaços não sejam bem-vindos. Vocês são bem-vindos. Os quilombos, pessoas brancas eram bem-vindas. Indígenas eram bem-vindos. O quilombo, nada mais nada menos que era um lugar onde as pessoas excluídas do sistema se reuniam em prol do quê? Da liberdade. Então há várias camadas também de mentira sobre isso, né? Pra gente é muito engraçado que o sistema ele é sujo, né? Principalmente ele ataca ali a história. Se a gente puder assistam O Pianista. Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu lembro que eu roubei ele da biblioteca da escola. Ai. Mas eu devolvi, tá, gente? Não me julguem, eu devolvi. Mas eu roubei ele assim, mas eu devolvi ali e devolvi. Mas O Pianista, né? Que conta a história de um pianista em Varsóvia, na Polônia, e ele era judeu na época onde a Guerra Mundial estava começando, a Segunda Guerra Mundial estava começando, a SS estava ganhando ali o estado político, né, social, o controle, né, porque quem era os cruéis da parada não eram os nazistas, era a SS. A SS era a podridão, né, que é essa polícia do Estado. E ali, dentro desse movimento, o pianista ele traz várias situações e várias camadas, né, que a informação, né, como eles manipularam bem a informação, como eles usam da informação para poder alienar o povo. Então, através de uma mentira, colocaram ali que os judeus eram os responsáveis economicamente, né, pela a Alemanha ter caído e tudo mais, e é isso, é porque eles não são arianos, e é isso, aquilo, e aí volta a se repetir. E como que eles quebram, né, a informação? Eles vão em todas as bibliotecas judias, né, e queimam os livros. Aí tem essa cena que é muito forte, eles fazendo fogueiras e fogueiras de livros. Fogueiras e fogueiras de livros. Fogueiras e fogueiras de livros e, tipo, queimando aquilo, por quê? Porque a informação que liberta a gente. Lembre-se disso. A vida, ela é passageira e vivemos num estádio de simulação, de realidade. Se você não tem controle do seu uri, do seu chakra coronário, você não vai ter controle de nada. Então sempre tem uma boa relação com a sua cabeça, daquilo que você assiste, daquilo que você consome. E hoje é extremamente muito difícil a gente ter controle disso. Muito, muito, muito difícil. Muito difícil mesmo. Deixa eu ler aqui para a gente poder finalizar. Mas não seria dos tipos de violências. Eita, que a raiz trouxe ali uma dinâmica. A violência dos colonizados como forma de recuperar a dignidade, a própria história através da luta. Mas não seriam dois tipos de violência diferentes? Uma violência busca da quinilação e desmarcação. Outra é como luta anticolonial, o que eu apoio a violência. Então, eu pergunto isso tipo para o Minar Cabral, utilizou da luta armada junto com a educação e resistência. E é isso. Nega, o bagulho é louco, porque por grande parte da minha vida eu senti muito ódio, muito ódio, muito ódio, porque de contrapartida eu sou uma pessoa muito amor. E uma pessoa que eu me apaixonei quando eu assisti a obra de Malcolm X, né? Quando eu assisti a obra, eu li a obra de Malcolm X e assisti o filme, cara, eu me apaixonei, falei, mano, é isso, meu bagulho é pegar K-47, granada e pá. E foi muito interessante, porque quando eu saí do exército brasileiro, minha intuição, meu orixá falou comigo, falou assim, cara, é o seguinte, se você ficar aqui, mano, você vai enlouquecer.
É isso, era época de maré, Morro do Alemão, guerra civil do estado ali, Rio de Janeiro daquele pique, era, se eu não me engano, 2018, e aí eu tava em 2017 em já pra 2018, eu falei, não, não vou continuar. E meu orixá me mostrando, eu matando criança preta, ele me mostrando. Eu lembro que a primeira vez que eu desci pro Rio de Janeiro foi em 2017, que se eu não me engano tava vendo as Olimpíadas e eu fui fazer segurança em Madureira. E quando eu fui pra Madureira pela primeira vez como milico, como periquito do governo, as crianças como elas me olhavam, eu me senti um lixo. E você vai entender. Aí depois disso, tipo, quando eu subi, né, eu saí de Madureira, conheci o Rio de Janeiro ali pela primeira vez em Madureira, como militar, eu falei, mano, é isso, o Rio de Janeiro não é pra mim. Tipo, eu tive um bagulho com o Rio de Janeiro, assim, horrível, que esse mês agora, né, esses últimos dias eu ressignifiquei isso. Eu ressignifiquei, voltando pro Rio de Janeiro. Foi muito foda. E aí, nesse processo, quando eu saí do Exército Brasileiro, eu lembro que um tenente falou comigo, ele falou assim, Joe, ele falou, não, meu nome de guerra era Lima, ele, Lima, você vai mudar vidas. A sua história de vida vai mudar vidas. Ele, você vai sair mesmo do exército? Eu falei, vou sair. Ele, mano, estuda. Eu falei, não, vou estudar, vou fazer faculdade e tal. Ele, beleza, é isso, estuda. E aí eu saí. E aí alguns camaradas meus ficaram lá. E aí eu fui fazer minha faculdade. Aí eu entrei nas Ubitos Palmares. Eu nem sabia o que eu queria fazer, gata. Eu nem sabia o que eu queria fazer. Pra mim, eu só queria estudar nas Zumbidos Palmares, aqui em São Paulo, na instituição Zumbidos Palmares. Porque esse afrocentramento me chamava Zumbidos Palmares, ó, esse artético. E aí eu pulei o muro da faculdade porque eu não achei o portão, uma loucura, uma maloqueiro, eu sou maloqueiro, gente. Aí uma mulher do jurídico me apresentou a faculdade. E ela, meu, é isso, você tem que ser, mano, seu perfil é advogado, não sei o que, é isso, seu perfil, isso, aquilo. E eu não, quero administração de empresas. Ela, não, você é jurídico. E nessa época as Unidos Palmares estava começando, então ela só tinha só direito ou administração. E eu queria ADM porque eu sou péssimo em matemática. Essa era a minha única desculpa. Eu sou péssimo em matemática. Eu falei, vou para administração de empresas. E a administração de empresas, ela me deu. É um leque. É uma graduação que é um leque. Né? Você estuda um pouco de marketing, um pouco de contabilidade, um pouco de matemática financeira, um pouco de história da humanidade, história da empresa, globalização. Você estuda um pouquinho de tudo. E eu comecei a adoecer com o que eu estava estudando. Porque ela começou a me apresentar a sujeira debaixo do tapete do mundo. E eu comecei a entrar em depressão, estudando. Quanto mais eu consegui. É muito engraçado quando você cursa algo, quando você estuda algo, quando você se coloca ali numa instituição, você começa não é que você se torna arrogante, mas assuntos normais, bestas, você fala, mano, por que a pessoa tá falando sobre isso? Que você começa não é se sentir superior, não diria isso, mas você começa a ter uma outra perspectiva de mundo, onde as pessoas que antes era natural pra você, não te cabe mais. Eu comecei a ver as pessoas de forma diferente, sabe? Eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Comecei a ver, que eu sei que agora que a cor vermelha do McDonald's, a cor amarela, ela é colocada propositalmente pra me despertar fome, pra me gastar dinheiro com eles. E eu comecei a ficar louco. E aí me lembra muito um filme chamado Eles Vivem, do YouTube. Busca esse filme, Eles Vivem. Vocês vão entender o que eu tô falando. Eles Vivem. No YouTube tem esse filme. Eu nem posso falar YouTube aqui, mas enfim. E dentro desse processo, né, eu lembro que tinha muitas pessoas negras dentro da faculdade dos Estuários, mas também tinha muitas pessoas brancas, né? E tinha algumas pessoas negras que eram pan-africanistas que ficavam distribuindo panfletos ali na frente da faculdade, convidando a gente a conhecer o movimento pan-africanista. E eu lembro que eu fiz amizade com um mano chamado Shabazz, né? Ele tinha até na foto de perfil dele a foto de Luiz Gama, que ele estudava direito e ele tinha ali uma, uma ele tinha um artético, né, de ver esse homem, o Luiz Gama, e ser esse homem e tal. Ele tinha essa referência como Luiz Gama. E aí ele sempre trocava ideia dele, não, irmão, você tem que ir nos movimentos, tem que ir na reunião e tal, sei o que na reunião. E eu era um ex-militar que tinha acabado de perder a mãe. Eu não tinha medo de morrer nessa época, eu não tinha medo de morrer. Não é à toa que no exército eu me destacava porque eu não tinha medo de morrer. Pra mim, pra botar a cara era fácil. Eu tinha perdido essa preciosidade que era a minha vida, que eu tô recuperando agora, pra vocês terem uma noção. Eu tô recuperando agora. Porque quando a minha mãe faleceu, eu me voluntariei ao exército. Eu fui voluntário, porque o meu mundo acabou ali. Eu falei, mano, o único lugar que eu tenho que ir agora é o exército. E eu fui, né? E aí, eu lembro que eu fui até era pra ir nessa reunião do panafricanista, era pra me ter ido pra essa reunião panafricanista, mas aí lá na República eu me desviei, fui pra um reggae, não fui. Acho que o orixá, Exu ali na hora falou, mano, não é pra você ir. Falei, não fui. E aí passou-se os anos, hoje eu sou casado, né, tenho minha esposa, e ela participou grande parte dessas reuniões pan-africanistas. Ela tem muito autoridade para dizer o que acontecia com isso, porque ela era do movimento.
E ela me disse que, mano, ainda bem que você não foi. Porque, pra época, você seria aquele tipo de negro que se esse cara chegava assim, o homem negro, ah, não, é que é isso, mas tem uma manifestação ali, só que você tem que acabar com aqueles brancos. No discurso, os caras eram tudo pazão. É isso, nós temos que fazer isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Mas na hora de botar pra fora, isso, na hora de colocar esse ódio, essa violência, ninguém colocava. E eu sei que eu colocaria. Eu sei que pra mim é fácil fazer um coquetel Molotov, com uma 51, um pano molhado e atacar em alguém pra pegar fogo. Pra época era muito fácil. Hoje eu sou paz e amor, gente. Hoje eu sou regueiro, hoje eu sou Rastafari, tá? Pelo amor de Deus. Mas pra época. Então, eu acho que a violência, né, ela depende muito do discurso que é colocado, entende? É muito discurso colocado. Então, se você pega esse meu exemplo, esse jovem negro, né, que vários traumas, né, dentro de toda a sua juventude, acessou ali ainda mais um sistema que desconstrói você como humano e constrói você como um assassino, um instinto assassino, e te joga novamente para a civilização, sem apoio nenhum psicológico, sem apoio nenhum amoroso, ou até mesmo social, não se importando se você tem isso como base na sua casa. E mesmo assim, esse jovem negro ainda busca essa liberdade através daquilo que é certo, que é o estudo, né? Que eu tenho que estudar. Eu tenho que ser alguém, eu tenho que estudar. Mas estudar o quê? Estudar o quê? Entende? Então é necessário redirecionar esse ódio. Matou. Matou. Você entende? Então é muito fácil pra gente arrancar um olho de um racista. É muito fácil arrancar a cabeça dele, cortar ele em várias partes, enterrar pra nunca mais reencarnar. É muito fácil. Agora, a gente desconstruir essa consciência racista, porque uma criança ela não nasce homofóbica, ela não nasce racista, ela não nasce xenofóbica. Ela é ensinada. E a primeira educação que a gente aprende, a primeira escola, é na nossa casa. Então, como eu preparo os meus filhos para enfrentar esse mundo? É me preparando, é me armando, é entendendo quem foi Ventura Mina. Forte, né? E assim, né? Eita, deixa eu. Eita, que forte, eu tô tremendo, tá muito forte a energia. São várias camadas, exato. Eu pergunto porque, tipo, Almiciara Cabral, sim, hoje eu faço uma retrospectiva sobre quem eu coloco à mesa, seja social, pessoal e sentimental. Então, aí a gente lembra uma frase de Tupac, né? Nem é todo irmão que eu posso chamar de irmão. A gente lembra agora uma frase de Tupac. Nem é todo irmão que eu posso chamar de irmão. Porra, TikTok, tá me tirando, velho. Arrasta o puzzle pro seu lugar. Pronto. Eu não sou uma IA, TikTok. Nem é todo irmão que eu posso chamar de irmão. Isso é em todos os cenários. É isso. Chegou um movimento que a gente busca essa união, busca esse espaço de afrocentramento, busca onde convidamos, né, todos e todo mundo é bem-vindo aqui, pessoas que querem, né, essa prosperidade em abundância, em conhecimento e libertação da alma, mas a gente tem que ter essa malandragem, tem que ter também esse discernimento de que não pode ser bonzinho. A gente tem que ser amor, a gente tem que se afetuar essa energia, mas também a gente não pode ser bonzinho. A gente também tem que saber ter ódio, tem que saber ter raiva e como direcionar esse amor e essa raiva para quem ter consciência das linguagens corporais dessas pessoas em minha volta. Se elas querem o que eu tenho ou elas querem o que eu sou, sabe? Como é que tá sendo essa troca? Né? A gente vê a carta do tarô através do arquétipo do dois de copas, que é uma energia elemental que traz a dualidade, a troca, a reciprocidade. Então, avaliar quem senta com você é muito importante. Como dizem os mafiosos, o beijo da morte, né? Eu fui apresentado esse ano pro Poderoso Chefão. Nunca tinha assistido o Poderoso Chefão e, vários ensinamentos dentro dessa obra. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com filmes, gente. Filmes e músicas. Nossa, eu aprendo muito com filmes e músicas. Forte, tá forte mesmo. Tudo é intencional para a máquina lucrar. Babado, né? Até mesmo isso aqui tudo, ó. A gente tem ali presentes, tem ali likes, tem ali subscrições, né? Tudo é pensado, né? É muito louco isso. Eu não gosto nem de me aprofundar sobre esse do financeiro. Eu tenho que trabalhar isso em mim para poder trazer para a gente essa libertação, ter uma ressignificado sobre o dinheiro. Acho que esse é o meu principal karma hoje. O meu principal karma é ressignificar a força do dinheiro em minha vida, porque o dinheiro, por toda a minha vida, ele sempre foi muito meu inimigo. E por 12 mil, 15 mil, muito dinheiro veio sobre a minha mão e eu não sabia o que fazer com aquilo. Ouros vieram à minha mão e não sabia fazer com aquilo.
Porque eu fui ensinado que o dinheiro ele é meu inimigo. O dinheiro é o responsável pela discórdia do mundo, pela guerra, né? Pela fome. Mas não é o dinheiro. O dinheiro é só uma ferramenta, como tudo, né? Assim como a arma. A arma ela não é ela que mata. É a pessoa que está com o gatilho. Mas ela também pode te defender de um monstro. Tudo é ferramenta, mas como temos e despertamos nossa consciência para usar essas ferramentas? Se não usamos nem a nossa própria matéria, nem a nossa própria espiritualidade. E é muito interessante eu trazer esse exemplo da arma, porque o meu psicólogo, né, meu psiquiatra, o Oni, ele falou assim, Joe, e aí, qual que é para você, o que que é para você um sinônimo de poder? Eu falei, mano, sinônimo de poder eu tenho uma Magnum. Uma Magnum, para quem assistiu The Walking Dead, né, o Rick, ele tem uma Magnum. É um exemplo, tá? Mas uma Magnum é uma arma tipo, muito grande, um canhão, assim, ela é muito grande. E ela dá um tiro, assim, que atravessa 3 pessoas brincando. Eu falei, mano, é isso, eu quero ter uma Magnum. Uma Magnum pra mim seria sinônimo de poder. Pra mim seria uma Magnum na cintura e alguém falar comigo alto. Aí ele pegou e usou um exemplo pra mim que eu levei pra vida. Isso foi esse ano, eu levei pra vida. Ele falou assim, Joe, é engraçado você trazer isso, ele riu assim, é engraçado trazer isso, porque eu tinha um amigo do Ogum, e ele tinha uma arma. E aí o Ogum dele chegou pra assim, ó, pega isso e jogue no mar. Mas, pegue isso e jogue no mar. Mas meu pai, pegue isso e jogue no mar. Você não precisa de uma arma quando você tem a mim. E aí ele pegou, eu falei, caralho, mano. Por que eu preciso de uma arma se eu tenho minha espiritualidade? Se eu tenho minha ancestralidade? Se temos nossa ancestralidade. E a gente se perde quando a gente arrasta pra cima, que a gente vê tantas pessoas. Eu não digo brincando, né? Que tem muitas pessoas sérias aqui também no TikTok, mas tem pessoas que brincam. Tem pessoas que não sabem o que estão fazendo. Mas que não usam essa espiritualidade nem pra elas mesmas e querem usar para as pessoas. E eu falo isso porque eu também já fui assim. A gente, quando começa, a gente quer entregar pros outros, mas a gente não esquece de usar pra nós mesmos, que é o mais importante, que é o primeiro. Como que eu quero curar o mundo se eu não me curei ainda? Cura oracular ancestral, tá, mas e aí? Eu não me curei ainda. Esse processo é um processo de cura. Enquanto eu falo pra vocês, eu também estou falando pra mim mesmo. Essa é a reciprocidade. Eu saio ganhando, a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Então usem, ó, a principal língua, a principal arma que temos, que é a nossa língua. É se posicionar, é falar. E a maioria das vezes nós negros temos como instinto a gente fugir de conflitos. A gente tem muito como instinto fugir do conflito. Tem como instinto que a gente vai estar incomodando. A gente tem que desconstruir isso, porque isso foi colocado sobre a gente. Sobre lugares de pertencimento, sobre lugares de realezas riquíssimas, primeira classe, onde vemos poucos de nós, mas estarmos nesse local. Porque se tiver uma criança ali e ela se ver o seu semelhante para ela é algo incrível. E no Rio de Janeiro eu experimentei isso. Lá na freguesia não, perdão, no Recreio, num hotel lindo, branco lá, nem lembro o nome. Mas aí tinha uma criança negra, ela me olhou, assim, olhou pra minha esposa, que minha esposa ela tem o cabelo curto, olhou assim, ficou, olha que linda, tipo, no olhar. Então a importância desse grito também, desse diálogo, da nossa postura, nossa presença, tá? Eita, 8 horas, estourei. Verdade, minha ensina já dizia, redirecionar o ódio. Nossa, eu vou guardar isso pra mim, viu, gata? Eu compadeço da sua dor. Não é fácil ter um psique saudável num mundo cheio de ódio gratuito. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo não teria guerra. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo não teria guerra. Quem sai ganhando é o capitalismo, verdade? Quem encontra mesmo. É muito louco isso, porque o capitalismo ele é só uma ferramenta, né? Se a gente poder olhar assim essas famílias, esses bancos, esses portfólios, essas empresas, essas guerras de tubarões, esses sharks, né? Uma empresa comprando a outra, quando você estoura. Estourei, gente, aqui, ó. Uma empresa tá faturando 100 milhões de dólares ao dia. Vai vir uma outra empresa fodida que vai querer comprar o meu ferramenta. Vai comprar e vai trazer uma oferta que vai ser irrecusável para mim. Porque eles não querem sair das cadeiras deles. Eles não querem sair desse controle. Eles não querem sair do poder. Então o capitalismo ele é só uma desculpa. É algo muito mais além. E é muito engraçado isso porque a gente tem ali esse caminho do anarquismo, o capitalismo e o comunismo. Por que a gente não traz uma perspectiva nova de comunidade? Já que nós, brasileiros, somos uma mistura de povos, de ancestralidade, de cultura, de riqueza. Por que a gente não pode denominar isso se somos exemplos para o mundo, em amor, em afeto, em carinho, em carisma? Mas a esquerda, a direita, o Lula, o Bolsonaro, né, o preto, o branco, o Nordeste, o Sul,
Isso são ferramentas que eles não colocam ainda mais, né? O pobre, o rico, a violência, para nos mantermos ali com medo. Para nos mantermos com medo. E quando falamos demais, ou o sistema mirando na minha cabeça já. Né? Pessoas que falam, que se movimentam e lutam pela paz, elas tomam um tiro. Por quê? Então, quando você traz esse bagulho do capitalismo, me convida a pensar nessa parada. Tipo, acho que eu sempre também acusei o capitalismo. Ah, o capitalismo, pá, 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 pá. Mas é o capitalismo que vai fazer também prosperar e acessar ali a abundância. Acessar um champanhe do Jay-Z, o whisky da Beyoncé, uma bolsa da Gucci pra minha esposa, um colar de ouro. Infelizmente é o capitalismo. Isso não vai fazer ser uma pessoa ruim. Pelo contrário, é uma pessoa merecedora. Porque eu lutei e me dediquei e manifestei aquilo sobre a minha vida. Mas o que me faz ser uma pessoa podre é adquirir tudo isso e não é sobre ajudar, tá, gente? Não é sobre tirar de mim para dar para as pessoas. Não tô falando sobre isso. Mas você não tem a empatia de pessoas que estão em situações de rua, pessoas que estão em vulnerabilidade. E você não tirar pelo menos 1% da sua riqueza para poder fazer uma instituição de caridade em prol dos animais, em prol de pessoas em situações de vulnerabilidade, em prol das favelas, em prol do Dia das Crianças, o Natal, o que for. Porque quando a gente ajuda um fudido, quem se torna fudido é a gente. Mas eu acredito ainda na caridade. E a gente tem hoje uma filosofia que as pessoas confundem muito. Ah, que Exu ele não acredita em caridade, eu não sei o que é a caridade. A caridade agora é olhada com uma dinâmica ruim. Você ser caridoso é você ser uma pessoa ruim. Né? E isso é preocupante, isso é gritante. Porque a gente precisa se ajudar. A gente precisa se ajudar, a gente precisa. Não é sobre ser caridoso, mas ter a consciência de comunidade. Eu vou consumir o meu irmão ali, eu vou no restaurante da minha irmã, né? Porque eu entendo que eu estou movimentando ali um black money. Eu estou movimentando entre o meu povo, essa consciência de mercado, essa consciência de economia preta. É o primeiro passo. Porra, somos 56 não, perdão. Vai, se eu colocar ali todo o colorismo, 80% de pessoas pretas, pardas no país. Se a gente tem uma consciência de consumo próprio nosso, a gente quebra o mercado branco. A gente quebra o McDonald's, a gente quebra o BK, a gente quebra a Ford. Quebra. O que o brasileiro tem que ter consciência é que a gente temos riqueza total de construir nossa própria dinâmica, nossas próprias dinâmicas. E parar de consumir o que vem de fora. Porque o que vem de fora só nos polui, só nos zoa. E não é só numa dinâmica natureza, mas é corpo, saúde, saúde mental. Porra, porra. É muito louco isso. A globalização. Quando a gente entrou na matéria de globalização na faculdade, eu surtei. Eu falei, mano, que porra é essa que eu tô vivendo? Aí foi quando eu quis tirar minha vida. Falei, mano, aí meu show não deixou, não. Mas foi quando eu quis tirar minha vida, quando eu entendi a globalização. Falei, mano. Aí eu, tipo, fugi. Aí é muito engraçado que hoje eu estou voltando a olhar pra isso, mas de uma maneira mais madura. Uma maneira mais ressignificativa. Porque na época eu não tinha estrutura nenhuma, apoio nenhum pra compreender isso. Hoje, graças a Jah Rastafari, eu tenho, né? Oi, Saurikido, você tá aqui? Uau, há muito poder na ancestralidade. Pra caralho, nego! É por ter um Odu Aorim, nem cogite ter um. Olha que rico o Cadu trouxe. A cosmovisão do Odu. O que é o Odu? Nada mais que é o signo, o horóscopo, né, africano. E urbano? Não sei, né? É tão antigo, né, essa consciência do Odu, esses caminhos, né? E Fá nos traz essa consciência, Oromilá, né, com a sua coragem de olhar cada um dos 16 Odus, né, e desvendar os mistérios desse, eu não sei definir o que é um Odu, um deus, né, um horóscopo, um signo, é muito mais além da nossa compreensão. Mas é o que carregamos. Eu, como do 8, Eju Onili, eu carrego comigo esse desejo de guerra, esse desejo de pegar um fuzil 762 e sair matando todo mundo, né? Eu tenho isso comigo, né? Não é à toa que eu sou filho de Obalua e Jagum, né? É o Omolu que veste o branco, o Omolu que carrega a lança, ele não é um curandeiro, ele é um guerreiro, mas que ele se apaixonou com o dom da cura e resolveu ficar ali nas terras do rei da terra para poder aprender a curar, porque ele também cansou de matar, cansou de guerrear e decidiu curar. O rei que encontrou o seu reino. Então, essa perspectiva e essas ferramentas que temos que demandam da gente o quê? Estudo. Estudo, 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 estudo. Quando a gente entende isso, e é muito foda quando a gente é jovem, mano, que a última coisa que a gente quer é estudar. É a última coisa que a gente quer estudar. E é quando a nossa mente tá mais fresca, quando a nossa mente tá mais saudável,
quando a nossa mente aguenta mais informação, mas a gente é induzido através dos amiguinhos, das amiguinhas, através de várias dinâmicas, né, principalmente a internet, né, é, a consumir coisas que não vão levar a gente a nada, né, que são ali prazeres temporários, válidos, mas que não levam a gente a nada. Então a gente tem que sempre estar atento com esse diabo, né? E não que o diabo ele é uma pessoa ruim, né? Mas ele existe. Ele existe para nos testar. Ele desceu, né, da árvore da vida para nos testar, para nos mostrar qual é a nossa verdadeira face. Né? Qual é a nossa verdadeira face? Não é que ele é ruim. Ele só nos mostra, ele só tem o poder de nos mostrar quem realmente somos. Tá babado. Tá babado, viu? Tá babado. Sobre essa dinâmica de hertz, sobre essa dinâmica de frequência, a gente pode estar tendo como realidade eventos como o furacão Melissa, como ocorreu no Paraná, né, como as pessoas estão se comportando, a COB 30, né, que teve os indígenas invadindo lá, essa terra gritando, né, então tá babado, a gente não sabe mais o que semelhar, o que é verdade, o que é mentira, a gente não sabe o que é inteligência artificial, o que é realidade, tá babado. Então é muito importante a gente, para ontem, entender qual é o nosso propósito e começar a agir, começar a fazer. E não é pelos outros, né, mas é por nós mesmos. A gente fazendo por nós mesmos, a gente tem esse olhar, tem que fazer pelos outros, não é para fora, é para dentro. Você fazendo para dentro, o espelho, o abebé de Oxum, você se encontra esse abebé, ele reflete essa energia para o mundo. Através do mundo você começa a tecer uma nova realidade que cura esse planeta. Então a gente precisa ter essa dimensão, entender que eu me curando, eu curo o planeta. Não é sobre eu segurar a dor do mundo. Eu fui uma pessoa que eu vivi a vida toda assim, segurando a dor do mundo. Carregando a dor do mundo nas costas. Nossa, quando começou a guerra da Palestina lá, eu falei, nossa, mano, cê é louco, eu chorava todo dia. Eu chorava todo dia porque eu escutava criança chorando à minha volta. Eu escutava criança chorando, eu sentia pessoas chorando, sangrando, pessoas morrendo em minha volta. Mas era a minha sensibilidade, era a minha energia de um médium esponja, né? E eu tive que trabalhar isso para poder compreender que, tipo, mano, essa é uma outra realidade. A minha realidade é essa. A minha função nessa realidade é essa. É construída através daquilo que eu acredito nesta vida, no que há agora. E as pessoas que estarão vindo à minha frequência, vindo à minha missão, elas estarão vindo ao meu encontro. E é isso. Nada forçado, só segue. Né? É isso, poder para o povo. 4P, poder para o povo preto. No meu centro é 8. Eu também carrego esse espírito de guerreiro. Babado. É muito uma energia cada um em você. Fum-fum. Né? Muito uma energia fum-fum. Né? E isso é muito foda, porque se a gente vê numa hierarquia de cores, o branco é a cor que é nada mais nada menos que a cor que são todas as cores, né? O branco é todas as cores. Por que o Oxalá usa branco? Porque ele conseguiu alcançar uma sabedoria onde ele domina todas as cores, né? Para finalizarmos essa live maravilhosa, vocês estão gostando? Deixa aqui seus comentários, seus feedbacks, o que eu posso melhorar, o que eu posso deixar. Isso me ajuda muito, feedbacks construtivos, tá? Assim como Ventura Mina, né, como arquétipo de guerreiro, que rompe as correntes da leitura, né, essas correntes que nos aprisionam, que o sistema hoje nos aprisiona, né, a leitura de hoje libertará essa nossa energia que aprisiona. Então, hoje eu estou proporcionando para vocês uma mandala terapêutica, tá bom? Flor da Vida, que são 9 cartas que vêm como um mapa para sua vida, revelando e ativando campos vibracionais e reorganizando a sua energia pessoal. Então, temos ali como você está agora, suas finanças, o seu, sua saúde, sua vida social, o seu amor, a sua espiritualidade, né, sua carreira, sua carta terapêutica, todo esse movimento abre um portal geométrico, porque tudo em nossa volta é geométrico, né? Se vocês se aprofundarem em geometria, vocês vão ficar doidos, porque vocês vão perceber que tudo em nossa volta é geométrico. Tudo é geométrico. Então a nossa vida também tem uma mandala própria. E eu trago, através da leitura do tarô, com as 74 cartas do tarô, né, os arquétipos necessários que você precisa desvendar. Se você é uma pessoa que busca clareza, propósito e equilíbrio, encontrou o Jojo aqui com a cura oracular. Não se esqueça, tá? Você só encontra aqui, tá? Também pode encontrar em outro lugar, mas essa metodologia cura, né, terapêutica, ancestral, é eu que trago essa inovação para o mundo, tá bom? Manda para mim a palavra Ventura no direct, como encerrar essa live, e aí eu te passo mais informações, te encaminho lá pro Verdinho, pra gente trocar uma ideia e poder nos aprofundar de como o meu dom pode lhe acolher e te direcionar nessa noite, né, e daqui em diante.
Gratidão, liberdade é o nome verdadeiro do espírito, tá bom? E é sobre isso, tá? Terça-feira, né, haverá uma outra live com um outro personagem que será nada mais nada menos que Daniel, tá? Ele será o nosso próximo protagonista aqui da nossa. Eu tenho que buscar um nome para nossas lives, né? Eu não tenho um nome ainda. Mas eu vou colocar assim. Resgate Ancestral. Acho que fica meio assim, mas Resgate Ancestral. Então será Daniel. Então aguardem postagens. Acompanhem nossos stories. Também trago sempre novidades no store. E é sobre isso, família. Tá bom? Paz profunda, seres amados. Deixa eu ver o que vocês enviaram aqui para mim. Feedback. Essa live hoje tá incrível. Obrigado a quem ficou até aqui. Eu fico muito feliz em poder não só prender a atenção de vocês, que isso eu acho que o que é mais prosperidade de que uma pessoa que trabalha com digital hoje, o que torna ela próspera é prender a atenção. É realmente falar assim, caralho, mano, o que esse negócio tá falando, o bagulho é foda mesmo. Tipo, nossa, tipo, pô, e é isso, interação, conexão. Isso que eu busco, conexão, verdade. A gente tem tanto, é como eu havia dito no começo, são tantas árvores ocas, né? Eu quero pessoas de verdade, pessoas que têm ali, que possam me ensinar, que também eu possa agregar e vice-versa, né? E, novamente, se vocês quiserem acessar a cura oracular ancestral, entre em contato comigo, me enviem Ventura no direct. O branco permite que todas as outras cores apareçam. Gostei, gostei, gostei. É sobre. O certo mesmo era usar branco também, viu? Eu sou do Jaguar, era usar branco, mas meu pai me conhece, eu sou rebelde. Eu sou rebelde, baba. Ele já falou assim, isso daí, mano. Mas um dia, eu acho que quando eu for nego velho, eu acho que eu vou usar os brancos, né? Eu só vou usar branco. Só coisas brancas aqui. A live tá uma maravilha. Estou assistindo enquanto faço as atividades. Isso aí, Saori Kido. Muito obrigado, Karine, pela sua presença. O check-up espiritual. É tipo isso. É uma leitura de áurea. Ainda estou estruturando, né? Ainda estou trazendo mais ferramentas. Eu preciso para ontem estudar sobre Cabala. Meu guardião me fala muito, né, sobre o estudo da Cabala. Ele fala assim, mano, você precisa dominar a Cabala, né? É justamente porque meu ancestral ele é descendente hebreu, né? Para quem não sabe, os povos hebreus eles foram escravizados de uma dinastia egípcia. E aí ali temos como personagem da jornada do herói, né, de exemplo, que foi Moisés, né, que libertou o povo hebraico ali. E os hebreus, tudo que os judeus sabem hoje vem da onde? Vem da onde? Da onde? De Kemet. Tudo vem de Kemet. Eles dizem, não, os judeus dizem, olha, nossa religião é a mais antiga do mundo, mas eles esquecem que o seu princípio veio dos hebreus. E os hebreus, por uma longa dinastia, por um longo tempo, foram escravizados, tiveram situações de escravos ali, né, com os povos egípcios. Então, tudo que eles aprenderam foram com os hebreus, com os Kemet. Então, a Cabala que a gente conhece hoje, a Cabalá, né, a Cabala, a árvore da vida, ela tem muitos mistérios ali. E o Tarologia nada mais nada menos que é um mapa, né? Que são os mapas artéticos que nos levam a isso. Então, é isso, família. Vocês vão ver só isso aqui, nós trocando ideia sobre isso. Loucura, loucura, loucura é sobre isso. Foi minha primeira vez aqui, eu gostei bastante. Já tá seguindo a gente já, né, Rá? Tá seguindo a gente, é sobre. Te vejo vocês na terça-feira, tá bom? É isso, vou assistir minha Corrida das Blogueiras, é sobre isso e tá tudo bem. Ontem eu fiz meus odus na numerologia cabalística. Bateu com tudo. A cabala, ela é nada mais nada menos que. Como é que é? Ela é o retorno para casa. Isso. A cabala, guardem isso com vocês. A cabala é o retorno para casa, tá? Quando houve a guerra celestial, né, e Deus ali expulsou Lúcifer, né, quem fez o caminho da árvore da vida foi Lúcifer, o anjo caído, a cópia perfeita de Deus, né? A dualidade de Deus é Lúcifer, né? O diabo. O diabo ele não é mal, ele só é o que ele é. Ele é a dualidade, ele é a contrapartida do bem e do ele é o mal. Né? Ele tem a luz, ele é a sombra. Então, ele que desenhou essa cabala, ele fez o caminho de descida. Por isso, nós que estamos aqui no pé da cabala, na raiz dessa árvore, é muito difícil pra gente alcançar o nirvana, alcançar essa consciência, porque a gente está preso, magnetizado, como diz o Timaya. Ah, eu não vou fumar não, isso me magnetiza. Né? A gente está magnetizado ao plano terrestre, a eixo, a esfera. Né? Então, para a gente é muito mais difícil essa compreensão, essa vivência na Terra. Não é à toa que os mortos falam, né? É muito mais fácil para eles estarem mortos do que estar vivo. É um puta de um desafio estar vivo. E a gente vê, né, infelizmente, pessoas que querem tirar a própria vida.
Pessoas que querem ressignificar essa vida com álcool, com coisas que não levam a gente a nada, né? Então, eu deixo essa reflexão do que é a vida de vocês, como vocês têm levado essa vida, né? E até pra mim mesmo. Amanhã eu quero acordar cedo, 5h20 da manhã, ver o sol nascer, fazer uma meditação, fazer um yoga, treinar uma capoeira. Eu quero me permitir a isso. Porque eu não sei o dia da manhã. Eu não sei como será o final do amanhã. Eu não sei se eu vou estar aqui terça-feira para falar com vocês novamente sobre Daniel. Então façam o hoje valer muito a pena. Não para os outros, mas para vocês mesmos. Mas, pô, se deixar um bom dia com amor, um boa tarde com amor, um muito obrigado. Oi, tá tudo bem? Quer conversar? Mandar uma mensagem para alguém que você não fala, ó, dizendo, ô, e aí, tá suave? Bora ali tomar uma cerveja, tomar água, tipo, fazer uma corrida. Você é importante para mim. Não tem achar maior que esse. Não tem magia maior que essa. Do falo, da presença, da importância. Vamos ressignificar essa dinâmica de que estamos incomodando. Não estamos incomodando, tá? Não incomodamos. Pelo contrário, nossa presença é cura. Nossa presença é iluminação. Nossa presença é o que o mundo precisa. Amor, afeto e confraternização. Comunidade, muito axé pra nós, tá bom? Sigam a gente aqui. E deem uma olhada na última postagem que eu fiz sobre Ventura Mina. Ficou muito legal. Nossa, eu tô aprendendo como editar vídeo, tô estudando sobre edições, tô trazendo cada vez mais essa consciência para deixar cada vez mais lindo e magnífico para vocês. Logo menos vou também estar trabalhando em vídeos longos para o canal dos vídeos longos, né? Então logo logo vou estar disponibilizando o link, também um novo ciclo vai estar passando por lá, tá? Mutumbá para quem é de Mutumbá, Hotep para quem é de Hotep, a benção aos meus mais velhos, a benção aos mais novos. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado. Bye. Muito axé para nós.